A gravidez é um momento único na vida da mulher. E o que muita gente não sabe é que tem um ramo da medicina, que é a medicina fetal, que trata justamente da saúde do feto. Existem vários tipos de doenças que podem ser evitadas ou tratadas ainda dentro do útero da mãe. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né, que tem muita coisa para a gente conversar e muita informação, é o obstetra e ginecologista, Dr. João Agüera, que veio aqui participar do Câmara Entrevista. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Medicina fetal, muita gente nunca ouviu falar nesse tema. O que é a medicina fetal, doutor? Então, olha, a medicina fetal é a parte da medicina que é dedicada ao tratamento do feto. O feto, até pouco tempo atrás, ele era um espectador na gravidez. Ele faz parte da gravidez, de uma coisa complexa que é a gravidez, mas até então o feto era meramente um espectador. E a gente, como obstetra, nós tratávamos o feto como assim. A partir dos anos 70, com o avanço na tecnologia, principalmente nos equipamentos de ultrassom, nós começamos a conhecer melhor o feto, a analisar a sua anatomia, né, se tem algum probleminha, alguma malformação, mas principalmente conhecer a vitalidade, quer dizer, a fisiologia da gravidez. Então, a partir daí é que a medicina fetal iniciou, né, e é uma parte da medicina, normalmente feita por obstetras, que trata de prevenir, detectar e tratar patologias que podem acontecer durante a gravidez. E o pré-natal, se for ver, é uma coisa até recente, né? Se a gente pegar as nossas avós, as nossas bisas, né? Não faziam exame nenhum, nem se sabia que tinha que fazer algum exame, não se tinha essa tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que nós estamos passando por algumas etapas, né? Essa etapa das nossas avós que não tinham os cuidados pré-natais. Então, normalmente o parto era feito por parteira e não tinha o cuidado mensal de ir ao obstetra para fazer o pré-natal. Depois de um tempo, nós conseguimos fazer o pré-natal, né? E o modelo que se usa ainda hoje é o modelo ainda de que a gente tem os cuidados intensificados no final da gravidez. Então, nós temos poucas consultas no começo da gravidez e temos uma intensidade maior de consultas e cuidados no final da gravidez. Esse modelo também está passando porque, recentemente nos países desenvolvidos, principalmente na Inglaterra, está se invertendo a pirâmide de cuidados pré-natais. Então, está se valorizando muito o primeiro trimestre e é exatamente aí que a gente está voltado para fazer o diagnóstico e a prevenção de algumas doenças que vão surgir no final da gravidez. Então, nós temos todo o tempo do pré-natal para poder agir, prevenir e tratar essas pacientes. Bom, e o pré-natal, já que ele tem que ser feito desde o comecinho da gravidez, dar bastante atenção nos primeiros meses, né, que é uma tendência da medicina fetal, e antes de engravidar, também tem alguns exames que é bom fazer, isso pode evitar algum tipo de doença? Sim, eu acho assim que os cuidados, eles começam antes do pré-natal, no pré-nupcial. Verdade. Então são exames que são exames de rotina, exames de sangue, algumas sorologias que é feita e doenças que são potencialmente evitáveis com vacina, por exemplo. Então a mulher antes de engravidar deve fazer a sorologia para rubéola, a sorologia para hepatite, que são sorologias que você detecta se a paciente é imune ou não e você pode vacinar ela antes de engravidar. Né, e você libertar a paciente dessas doenças que poderão acontecer no pré-natal. E uma coisa importante também é que no pré-nupcial a gente já orienta as pacientes a usar o ácido fólico, que é tão importante que todo mundo está usando atualmente, né? E isso é uma coisa muito importante porque o ácido fólico ele tem um impacto muito grande na prevenção de algumas malformações, principalmente de sistema nervoso e outras também que estão relacionadas com o ácido fólico, como as doenças de fechamento da parede, as cardiopatias também estão relacionadas com o uso, a profilaxia do ácido fólico. Então, isso é fundamental, né? É de extrema importância que a paciente engravide tomando o ácido fólico. Então, ela tem que iniciar
1 ou 2 meses antes da gravidez, engravidar e manter o ácido fólico por 12 semanas. Né? O fato dela engravidar tendo uma concentração boa do ácido fólico é importante porque as primeiras reações, as primeiras formações dos órgãos, elas são nas primeiras semanas, nos primeiros dias da concepção. E esse aporte, esse suporte de ácido fólico é extremamente importante. Tá? Então, o que é importante? É ela tomar antes, durante e um pouquinho depois. O ácido fólico é para toda grávida ou é caso a caso, é uma coisa específica? Não, é para toda grávida, porque como ele age na formação de alguns tecidos e órgãos, ele deve ser usado para toda a gestante. E especialmente aquelas que já tiveram, inclusive, malformações em gravidezes anteriores, onde a gente usa até uma dose um pouquinho maior de ácido fólico, porque realmente o impacto é muito grande e a gente consegue, em alguns trabalhos, diminuir a incidência em 70% das malformações que são ácido fólico dependentes. Bom, o ideal então é procurar o médico antes mesmo de engravidar para já ter essas orientações. Nessa consulta, antes de engravidar, além de prescrever, né, um ácido fólico, não sei, alguma vitamina, dependendo do caso da pessoa, só nesse caso já é possível você evitar vários tipos de doença. Vamos supor, fazendo um exame de sangue, uma bateria de exames, você já vê se a mãe tem alguma pressão alta, se a mãe já tem alguma tendência a algum tipo de doença. Por aí já é possível detectar e prevenir muita coisa, doutor? Exatamente. No curso anterior que nós fizemos em Jaú, nós fizemos uma aula exatamente isso. O que se deve fazer antes de engravidar? Quais são os cuidados que a gestante deve ter antes de engravidar? Então, ela passa por essa bateria de exames, essas sorologias, o exame de Papa Nicolau para evitar uma infecção e outras doenças que poderão ser detectadas e que terão impacto na gravidez. Por exemplo, deve-se pedir um ultrassom, por quê? Porque você pode diagnosticar um mioma nessa paciente. É uma patologia que muitas vezes ela não sabe que tem e que isso pode impactar na gravidez. Então, esses cuidados que você bem diz, pré-nupciais, antes de que ocorra a gestação, eles são fundamentais. Na verdade, a gravidez como um todo, ela começa exatamente aí, no pré-nupcial. Quer dizer, é de suma importância. E é aí que já começa a se fazer a prevenção. Então, na época, o tema da aula foi os 180 dias, que são os 180 dias mais importantes para as gestantes, né? Que são meses antes da gravidez, onde ela faz essa consulta e alguns exames, a própria gravidez, o primeiro trimestre da gravidez e a própria gravidez até o final. Então, a gestante deve ter os seus 180 dias de cuidados para que a gravidez possa sair bem. E quando a mulher já está grávida, né? Quais são os exames indispensáveis no pré-natal e quando que isso deve começar? Assim que descobriu, se engravidou, né? E não teve esse planejamento, assim que descobrir já tem que procurar um médico, tem uma data, assim, até que data que já é bom começar a fazer esses exames? Eu acho assim, já atrasou a menstruação, tem o teste positivo, eu acho que de imediato procurar um obstetra. Não ficar esperando muito, Não ficar esperando, porque ela pode ter algum probleminha que pode ser detectado e pode ser tratado, né, já de início. Agora, os exames de rotina são os exames que fazem na rede básica, né, são os exames de sangue, de urina e as sorologias, né. O que a gente tem de novo é exatamente os exames de ultrassom, né. Esses têm tido um impacto muito grande no início do pré-natal e principalmente no primeiro trimestre. Então, existem alguns exames que são voltados para essa época da gravidez e eles têm um impacto muito grande durante toda a gestação. Quais são as principais doenças que acontecem nos fetos e que são os principais medos das mamães, né? Geralmente a síndrome de Down é uma coisa que eu vejo que preocupa muito as mães, né? Sim. Quais os outros tipos de doenças ou síndromes que são mais comuns? Então, eu acho assim, as malformações de modo geral, as cromossomopatias, entre a mais frequente é a síndrome de Down, né? Mas eu acho que assim, que não está muito na cabeça das gestantes e que são patologias que são extremamente importantes, que é a prematuridade e a pré-eclâmpsia.
Essa, se você for na Santa Casa agora, com certeza você vai ver várias pacientes que têm essas patologias. Agora, que gestou um nenê com síndrome de Down, provavelmente você não vai ver. Então, hoje, o foco da gente é realmente para se detectar malformações, as cromossomopatias, mas nós temos um foco muito grande e que é uma preocupação dos médicos de Jaú e da região, da prematuridade, da paciente que tem o bebê restrito, quer dizer, aquele bebê que não cresce todo o seu potencial, né? E também a pré-eclâmpsia, que é uma doença que é altamente incidente na população, cerca de 5, 6, 7% em alguns países, né? E que realmente traz um impacto muito negativo para a gravidez. E é uma doença que hoje, através dos exames de primeiro trimestre, você pode detectar pacientes que terão um risco maior de ter pré-eclâmpsia. E isso é fundamental porque, uma vez você recrutado essas pacientes que terão um risco maior de pré-eclâmpsia, com um comprimidinho de aspirina dado antes de 16 semanas, você consegue evitar de 50% a 60% de todos os casos de pré-eclâmpsia. Nossa, é uma medida tão simples, é uma medida né? muito simples, mas que está voltada para o primeiro trimestre, que é uma coisa que nós ainda temos que nos educar a pesquisar mais o feto no primeiro trimestre. E nesse primeiro trimestre, quais exames que podem ser feitos agora com esses avanços da tecnologia, né? O que mudou? O que consegue se perceber agora logo no primeiro trimestre que há alguns anos atrás não era possível? A própria pré-eclâmpsia, né? Já exatamente. Então, detectar? Esse ultrassom que a gente chama de primeiro trimestre, é o morfológico de primeiro trimestre, onde a gente faz o rastreamento de pré-eclâmpsia também. Então, é um exame que é feito com ultrassom convencional. Ele usa uma tecnologia desse equipamento que é o Doppler, e através desse Doppler você consegue ver a circulação e vasos fetais e vasos maternos. Para a pré-eclâmpsia, como você perguntou, existe uma alteração muito precoce nas artérias uterinas da mãe. E você consegue detectar isso em 90% dos casos já no primeiro trimestre. Então parece que na gestante que vai ter pré-eclâmpsia, é aquela gestante que ela tem uma alteraçãozinha já nas artérias uterinas, porque não ocorreu uma boa adaptação entre a circulação da mãe e a circulação do feto. Isso é expressado por uma resistência maior ao nível das artérias uterinas, né? E isso é detectado no rastreamento de primeiro trimestre com ultrassom. A pré-eclâmpsia, ela é quando a pressão da mãe sobe, é isso? Se resume a isso ou não? Quais são os sintomas? É depois que nasce a criança, é durante a gravidez? Como é que funciona? Bom, a pré-eclâmpsia, classicamente, é uma doença da gestação, clássica, né? Ela ocorre normalmente depois da 20ª semana, e normalmente a paciente tem hipertensão, começa a subir os níveis pressóricos e tem proteinúria. O problema é que a pré-eclâmpsia, ela é uma doença que ela tem várias caras, né? Essa é a cara clássica, hipertensão e proteinúria. Mas a pré-eclâmpsia, ela pode vir sem hipertensão, sem proteinúria. Fica silenciosa. Pode vir silenciosa, com uma variedade, por exemplo, a HELP síndrome, que tem uma hipertensão muito leve às vezes e tem um comprometimento hepático exagerado, com um risco gravíssimo de morte da mãe, inclusive, né? Então a pré-eclâmpsia, ela é uma doença que vai desde uma coisinha leve até uma coisa muito grave, inclusive com convulsões, né? Então, classicamente agora, a gente está separando a pré-eclâmpsia naquela que essa adaptação que eu falei para você do primeiro trimestre, nessas artérias uterinas, ela não se dá bem. Normalmente, essas pacientes vão desenvolver hipertensão e, às vezes, proteinúria antes de 32, 34 semanas. Esse é o tipo grave da doença. E esse é o tipo que mais a gente consegue diagnosticar no primeiro trimestre. Diagnosticar não, rastrear, né?
E tem uma pré-eclâmpsia tardia, que é aquela que acontece depois de 34 semanas, que ela não tem muito a ver com essas alterações das artérias uterinas, tem mais a ver com alterações do endotélio, dos vasos da mãe, por exemplo. A mãe hipertensa ou a mãe diabética, ela tem uma condição vascular diferente, então ela pode desenvolver essa pré-eclâmpsia mais tardia, que é um pouquinho mais benigna, o nenê já está praticamente maduro e a resolução é mais tranquila. Diferente dessa, que é a precoce, que é a mais grave e ocorre antes de 34 semanas. É exatamente essa que a gente pega nos exames de rastreio no primeiro trimestre. Bom, e ainda nesses exames, como o senhor disse, a questão da malformação também já pode ser vista desde o comecinho, né? Quando detectada, né, ou rastreada logo no começo, o que é possível fazer? O que a medicina fetal tem hoje de tecnologia para inibir esse problema ou atenuá-lo? É possível resolver o problema ou não? Olha, são várias malformações. No primeiro trimestre, nós conseguimos detectar várias malformações, né? Por exemplo, a anencefalia é detectada, algumas outras alterações do sistema nervoso é detectado no primeiro trimestre. 100% das alterações de formação da parede abdominal do bebê é detectada no primeiro trimestre, em 100% das vezes. Algumas alterações urinárias já são detectadas no primeiro trimestre. E evidentemente que algumas dessas malformações, elas às vezes são incompatíveis com a vida, né? A anencefalia, hoje nós já temos estabelecido que poderá ser feita a interrupção da gravidez no feto anencéfalo, porque realmente é incompatível com a vida. Mas tem outras malformações que são susceptíveis de tratamento intrauterino, né? Se você tem, por exemplo, uma alteração na saída, isso é mais comum nos fetos masculinos, na saída da uretra do bebê. Então, o fluxo da urina não é perfeito ali. Então, começa a reter líquido na bexiga, né, e isso pode repercutir na formação dos rins. Essa mega bexiga, essa obstrução baixa das vias urinárias podem ser tratadas dentro do útero, né? Uma outra coisa são as gravidezes gemelares, né, onde você faz o diagnóstico de que tipo é a gravidez gemelar. Aquelas que os bebês compartilham a mesma placenta são gravidezes onde o risco é um pouquinho maior e às vezes eles compartilham os mesmos vasos. E esse compartilhamento de vasos às vezes pode suprir mais um dos fetos e menos um outro, entendeu? E isso pode causar o que a gente chama de síndrome de transfusão feto-fetal. Isso também é possível de se corrigir dentro do útero através de um laser, onde você coloca um aparelhinho dentro do útero e você vai seccionando essas veinhas que estão comunicando. É uma cirurgia intrauterina. Com laser. Com laser fetal. Então você consegue separar as duas circulações e os dois fetos crescerem normalmente, porque se fica um roubando o sangue do outro, quer dizer, esse tem um fluxo hiperdinâmico, ele cresce muito, ele pode ter insuficiência cardíaca, e o outro, com menos sangue, ele fica anêmico, ele fica restrito, e isso pode causar problemas tanto para um quanto para o outro. Bom, esse tipo de procedimento com certeza é muito delicado, né? É muito delicado. Como que os médicos estão se preparando? Porque a responsabilidade do médico é grande em qualquer situação, mas numa situação dessa com uma medicina a medicina fetal, que ainda é muito jovem, né? Se for ver, da década de 70 para cá, são poucos anos, né? Como é que o pessoal está se preparando, a classe médica, para atender essa nova demanda? Na verdade, esses procedimentos, eles são, muitas vezes, são centralizados nas universidades, né? Por exemplo, nós temos aqui em Jaú um colega que é fetólogo, e é um dos maiores fetólogos do mundo. Ele é naijauense, se chama Dr. Fábio Peralta. O Dr. Fábio Peralta, ele faz todos esses procedimentos. Ele está em São Paulo, virá no curso nosso agora em setembro, e ele tem toda a aparelhagem e toda a capacidade e a formação para fazer esses tipos de procedimento. Então, eu acho que assim, normalmente, nas cidades como Jaú, Bauru, mesmo Ribeirão, Botucatu,
nós fazemos o diagnóstico e depois nós centralizamos o tratamento num grupo, como o Dr. Fábio Peralta, para fazer esse tipo de procedimento. Um outro colega que está próximo daqui, que é professor da Unesp de Botucatu, o Dr. Marcos Consoni, né, que também é um fetólogo que é a nossa referência, né, para procedimentos. Inclusive essa transfusão intrauterina que foi feita na Santa Casa, naquele bebê que estava anêmico por problema RH, foi feito pelo Dr. Marcos e nós ajudamos, né? O doutor João agora estava falando sobre essa transfusão então, intrauterina. A TV Câmara até fez uma matéria sobre isso. Aconteceu há pouco tempo e foi a primeira vez aqui em Jaú que foi feita essa transfusão intrauterina. Foi realizada ali na Santa Casa. Explica um pouco esse caso, vamos recordar esse caso para o pessoal entender melhor, doutor. Então, essa paciente, ela é RH negativo e ela já tinha tido um filho anterior. E nessa gestação anterior, ela não tomou a vacina para o RH, né? E ela se sensibilizou. Significa que ela tem anticorpos contra as hemácias fetais. E numa segunda gravidez, esses anticorpos passam para o feto e agridem as hemácias e vão deixando vai destruindo as hemácias e vai deixando esse feto anêmico. E através da ultrassonografia também, nós conseguimos detectar que esse feto estava anêmico. Então é um exame também um pouco sofisticado, porque a gente analisa o fluxo de uma artéria cerebral do bebê e através desse fluxo, quer dizer, os fetos anêmicos têm um fluxo muito mais rápido, né? E tem um cutoff para a gente se basear. E nesse feto a gente identificou que ele estava anêmico. E a partir daí nós fizemos os outros testes, confirmamos a anemia fetal e fizemos a transfusão, que nada mais é que você guiar pelo ultrassom, guiar uma agulha que vai até o cordão umbilical do bebê, cateteriza o cordão umbilical do bebê e através desse catéter a gente injeta um sangue para o bebê. Então foi isso que foi feito. Na verdade, o grande trunfo de tudo isso é exatamente levar esse catéter, essa agulha e cateterizar como se fosse uma veia periférica, mas cateterizar uma veia do cordão umbilical. E a partir daí injetar sangue para o bebê que está anêmico. Bom, uma grande equipe da imprensa local e até de outras cidades veio acompanhar esse procedimento, porque realmente é algo novo, né? E a gente viu ali muitos médicos, uma equipe grande que estava auxiliando esse procedimento, vieram médicos de fora também, né? Sim. Exige um cuidado e uma relação entre a classe médica também, de todo mundo se ajudar, né? Porque Sim. É um procedimento muito delicado, né? Mas é engraçado que nesses procedimentos a equipe ela se forma de uma forma muito tranquila, sabe? Porque há um interesse muito grande, tanto da enfermagem, dos anestesistas, dos obstetras. Uma coisa importante, o pessoal do banco de sangue também, que preparou o sangue para essa paciente. Quer dizer, é uma equipe muito grande, dos neonatologistas, da UTI infantil da Santa Casa, que eles não medem esforços para realmente, quando tem um caso desse, realmente todo mundo se desdobra para dar o melhor, né, para que esse feto... E realmente o feto saiu muito bem, eu tenho as fotos depois do nascimento do bebê, tá perfeito. E não foi uma transfusão só, né? Foram mais? Foram duas. Foram duas. E isso supriu a necessidade do bebê? Supriu. Nasceu bem? Nasceu bem, praticamente sem anemia e quase que não precisou fazer mais nada depois do parto. Bom, foi para casa. Olha que beleza, né? Muito bom. Bom, além dessa transfusão intrauterina, um outro assunto que também eu vejo na mídia, né, a gente vê bastante, é em relação às cirurgias cardíacas em fetos, assim. Como é que está esse ramo da medicina fetal? O coração já é muito delicado por si só, né? Já é um tipo de cirurgia que até em adultos é muito delicado, né? Você imagine você operar um feto, né? Olha, as cirurgias cardíacas intrauterinas, elas existem. O Dr. Fábio Peralta fez algumas já,
né? Mas normalmente são cirurgias que, quando tem uma restrição de uma válvula, então é feito uma divulsão dessa válvula, uma septoplastia, quer dizer, é uma coisa mais feita por catéteres, né? Mas que muitas vezes salvam a vida do bebê, né? Tem bebês que têm uma insuficiência cardíaca ou têm um comprometimento cardíaco importante durante a gravidez e às vezes o que salva é isso, porque não dá para tirar o bebê por causa da prematuridade e, por outro lado, se esperar, a condição cardíaca agrava tanto que o nenê pode morrer intraútero. Então, são normalmente medidas salvadoras para salvar aquele bebê. Uma outra preocupação das grávidas atualmente tem sido essa proliferação do vírus Zika, né? A gente tem acompanhado bastante nos noticiários como que os médicos que estão aí na área da medicina fetal estão estudando esse assunto, né? Como é que tem sido pauta nas convenções médicas esse assunto também? Tem sim. É uma preocupação mundial o vírus da Zika, né? Embora eu tive até o cuidado de, antes de vir para cá, nós ligamos na vigilância sanitária de Jaú, né, epidemiológica, e nós não tivemos nenhum caso de Zika vírus em Jaú, né? E na nossa clínica nós fazemos bastante ultrassom de gestantes e nós não identificamos nenhum caso que pudesse suspeitar de um vírus, de uma infecção, de uma fetopatia pelo vírus do Zika, né? Mas os cuidados são necessários, né? São importantes identificar casos que são suspeitos, né? Casos da mãe que é suspeito do vírus do Zika e fazer os exames que são pertinentes, assim como, às vezes, o vírus do Zika, ele, em 80% das vezes, a paciente é assintomática, ela não tem sintomas. Então, ela pode ter tido a virose, pode estar grávida e você somente detectar alterações no bebê, né? Então a gente tem o cuidado também de medir muito bem a circunferência craniana do bebê e não só a microcefalia, porque microcefalia é um caso, vamos dizer assim, é uma patologia neurológica grave que o vírus pode acometer, mas como virose, ele pode acometer o sistema nervoso de outra maneira. Você pode ter uma hidrocefalia, você pode ter uma ventriculomegalia, você pode ter somente calcificações ao nível dos ventrículos. Então, não deve ficar ligado somente na microcefalia. O Zika pode provocar uma fetopatia, um problema cerebral do bebê de uma forma complexa, de outras formas. Às vezes você tem uma hidrocefalia e você tem o acometimento pelo vírus do Zika, não é microcefalia. E em relação à sífilis, também tem sido uma preocupação, né? Até recentemente teve uma prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, e eles divulgam, né, os números de casos na cidade. Tiveram alguns casos e um aumento aqui em Jaú de sífilis também e entre grávidas. A gente, de vez em quando, essas doenças, elas têm um aumento, uma diminuição, né? Eu li um artigo recente nos Estados Unidos, eles tiveram um aumento lá, e aliás é no mundo, a sífilis tem aumentado no mundo, não é só em Jaú, não é só em São Paulo, em Ribeirão Preto, não, mas é no mundo. E o que eles viram é que a AIDS é uma doença que deixou muita gente preocupada e faziam a prevenção com a camisinha, e isso estava muito na cabeça das pessoas. A partir do momento que a AIDS ela passou de ser uma doença que não é uma doença tão letal como era no início e passou a ser uma doença de tratamento crônico, como se a pessoa tivesse um diabetes, uma hipertensão, as pessoas relaxaram um pouco mais nessa prevenção. E isso também fez com que outras DSTs pudessem aumentar, e dentre elas a sífilis. Quem tem uma gravidez de risco pode ter o parto normal? Pode. Eu acho Isso é caso a caso, né? Caso a caso. Eu acho que todo caso deve ser individualizado, né? Então, normalmente, a gestante de risco é uma paciente que ou ela tem algum probleminha no bebê, ou é uma insuficiência placentária, ou, sabe? Então, isso normalmente induz a se fazer uma cesárea. Mas naquela paciente que está bem e que, mesmo sendo de risco, tem uma placenta funcionando direitinho, pode se submeter ao estresse do trabalho de parto, eu acho que não tem problema, não. Ela pode
pode e deve tentar o parto normal. Doutor, o tipo de parto, seja ele normal, cesárea, isso deve ser escolhido pelo médico, pela paciente, em conjunto, a família, o que a mãe se sente mais à vontade? É sempre uma discussão que vem à tona, né? Porque a gente vê que o Brasil é um país que tem muito pouco parto normal. Acabou fazendo parte da nossa cultura fazer a cesárea. Acho que as mulheres ainda têm muito medo do parto normal, talvez por falta de informação, por muitos mitos, né, que circulam por aí. Como é que tem que ser feita essa escolha? O que é melhor para a mãe, o que é melhor para o bebê? É o médico que escolhe a mãe? Qual que é o ideal? Eu acho o seguinte, na gestação existem algumas patologias que induzem a cesárea. É necessária a cesárea. Outras não. Você pode até permitir o parto normal, mas numa gravidez que estiver evoluindo normalmente, né, eu acho que essa decisão, ela passa pela família, passa pela mãe, passa pela gestante, afinal de contas é o corpo dela que está em jogo, né, e é uma decisão que eu acho que é tanto do obstetra quanto da gestante. Evidentemente que no Brasil existe realmente um aumento no número de cesáreas, né? Mas isso eu acho que se deve a uma coisa mais cultural, né? E não, eu particularmente, como obstetra, eu acho que depois de tantos anos, é uma opinião minha, não é uma opinião de todos os obstetras e nem da sociedade a que eu pertenço. Mas eu particularmente, eu acho a cesárea é uma cirurgia muito simples de fazer, é uma cirurgia onde você tem o controle da saída do bebê na mão e você não tem nenhum problema em relação ao períneo da mãe, que é um lugarzinho onde você pode ter lesões que são irreversíveis, né? Então, eu, particularmente, como obstetra, João Agüera, eu gosto muito da cesárea. Não é por nenhuma outra conveniência, mas é por entender que a situação está sob muito controle, né? E ao passo que tem colegas que têm, vamos dizer assim, tem uma prevenção, tem uma predileção pelo parto normal. Isso é de colega a colega. E a gente deve respeitar, né? Tem colegas que fazem muito maravilhosamente parto normal e gostam do parto normal, outros preferem um pouco mais a cesárea, mas isso sempre passa pelo aval da paciente. A paciente tem que, se ela falar, não, nós queremos um parto normal, você tem que fazer de tudo para que aquele parto seja normal. Bom, tem alguns médicos também que estão seguindo a linha do parto humanizado, né, aquele parto em casa, que também gera até algumas controvérsias, porque em casa você não tem toda uma estrutura de um hospital, né? Alguns médicos concordam, algumas mães se sentem mais à vontade em casa, às vezes tem um parto mais tranquilo, mas também pode ter alguma complicação, né? Exatamente. Eu acho que é uma linha, né, de pensamento, é uma linha cultural, inclusive. São pacientes porque são diferentes, elas têm esse aspecto de gostar das coisas um pouco mais naturais na vida como um todo, né? E tem os colegas que realmente fazem muito bem isso, né? Esses partos. Eu tenho um amigo em Ribeirão Preto que ele iniciou esse parto e ele era da escola e na verdade ele era muito criticado na escola, né? Por conta de se não ter todos os cuidados e todos os equipamentos que forem necessários para uma emergência, né? Mas ele ainda continua fazendo e faz muito bem e tem as pacientes que adoram fazer isso, né? Então eu acho que tem gosto para tudo. Eu acho que o resultado final é que tem que ser bom. Com certeza. Né? E isso vai depender da paciente, vai depender do médico, mas se o resultado final for bom, eu acho que é válido. Doutor, com tanta tecnologia, a mulher ganhou tempo para engravidar? Que a gente escuta que o ideal é engravidar até os 35 anos, mas a gente tem casos de mulheres que engravidam muito mais tarde do que isso. É possível engravidar com segurança depois dos 35 anos com as tecnologias que a gente tem hoje? Ou o ideal é realmente engravidar mais jovem? Olha, sem dúvida nenhuma, a idade gestacional tem algum impacto em algumas coisas, né? Tem impactos na incidência de cromossomopatias, tem impacto nas doenças que a mãe pode adquirir durante o tempo, né?
e tem impacto também em doenças que pode alterar a fertilidade da mãe, né? E a gente sabe que à medida que passa o tempo, os óvulos da mulher, eles vão envelhecendo também. Então, esse impacto na fertilidade também é importante. Quer dizer, os óvulos de uma mulher de 40 anos é diferente de uma mulher de 25 anos, e essa de 25 anos tem mais chance de engravidar porque os óvulos são melhores, né? Então, mas a gente não deve desestimular a paciente que tem acima de 35, 40 anos de ter seu filho. Eu acho que a grande maioria das pacientes que têm bebês depois dessa data, os bebês nascem perfeitos, normais. E com essas novas tecnologias de você poder rastrear cromossomopatias, rastrear hipertensão, rastrear uma infinidade de patologias no primeiro trimestre, você tem tempo para essa gestante, para ajeitar o pré-natal dela, para que tudo saia bem, entendeu? Então, é lógico, evidente que quanto mais cedo você engravidar, melhor. Mais cedo que eu digo, entre 18 e 25 anos, né? Mas a grávida depois dos 40 anos não deve ser desestimulada, ela tem que ter um pouquinho mais de vigilância, talvez. Aquela história de que se for segundo filho não tem problema, isso aí é mito. Se for segundo filho engravidar mais tarde não tem problema, mas se for o primeiro não pode. Isso aí é mito? Então, eu acho que é um pouco mito. Eu acho que tem mais a ver com a idade que a mulher engravida, né? Se ela tem o primeiro filho com 18 anos e vai ter o segundo com 45, quer dizer, o problema, o que impacta é esses 45, né? Então, eu acho que é mais o fator idade da paciente. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas antes de finalizar, eu queria deixar um espaço para o senhor falar um pouquinho mais sobre essa questão da medicina fetal, porque Jaú, inclusive, tem sediado vários eventos, né, vários encontros entre médicos dessa área da medicina fetal. A SOGESP, né, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, já fez, acho que 3, 4 encontros aqui na cidade, né, doutor? É o sexto. Sexto encontro. Sexto. Aqui na cidade. E isso é muito, muito importante para a gente, né? Afinal, Jaú também na Santa Casa tem aquele projeto Gestar, Sim. que é de gestação de risco, e isso vem ao encontro dos interesses do município, né, da população, de ter uma classe médica que está procurando se especializar, que procura discutir, trocar experiências. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos um orgulho muito grande de sediar esses eventos, porque são eventos de nível internacional, porque esse ano aqui, por exemplo, nós vamos falar, e nós escolhemos a cada ano um tema, e vamos bem a fundo nesse tema. Esse ano aqui, nós temos como tema o feto que não cresce, o feto restrito. E nós estamos trazendo 10 professores das melhores universidades, né, para falar sobre esse tema. Então, o médico que assiste esse curso, na verdade, ele vai ter uma atualização muito grande, muito aguda sobre essas patologias, né? E é um orgulho para a gente, assim, um orgulho para Jaú sediar um evento desse nível, porque é difícil você ver esse nível em Ribeirão Preto, em cidades grandes, né? E Jaú nós temos a felicidade de ter, e da sociedade, a SOGESP, a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, de nos apoiar exatamente num evento de tanta importância. Isso reflete, no final, na qualidade do atendimento da gestante, porque os colegas, nós nos atualizamos e nós podemos tratar melhor os nossos pacientes, tratar melhor os nossos fetos. E é isso, o objetivo do curso é só esse, é que o ponto final, quer dizer, o feto ou a gestante, ela seja melhor tratada, com melhores cuidados mais atuais, mais modernos, entendeu? E isso que a gravidez saia melhor, né? Então, o objetivo do curso é exatamente esse, que na nossa população de gestantes que nós temos em Jaú, na região, e no estado, porque nós recebemos médicos de todo o estado, e que isso reverta em melhores cuidados, né? Cuidados mais atuais para essas gestantes e fetos. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui na TV Câmara e a gente fica muito contente em receber o senhor aqui. A gente aproveita que Jaú tem bons médicos, que cedia esses encontros, né, que traz grandes especialistas para cá,
para trazer informação também para quem está nos assistindo, né, para os telespectadores da TV Câmara, porque o objetivo é justamente esse, né, entre os médicos se especializar e a imprensa colaborando e mostrando esse serviço, mostrando essas especializações, né, e explicando, levando informação realmente sobre esse tema que é tão interessante e diz respeito a todas nós mulheres, né. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Bom, nós conversamos então com o ginecologista e obstetra, Dr. João Agüera. Se você quiser rever essa entrevista, você pode buscar nas redes sociais, pelo Facebook da TV Câmara ou então pelo YouTube. Muito obrigada e até a próxima!